Salve, salve galera, aqui é o professor Washington na área e nós estamos aí com mais uma aula de história para você. Você que vai fazer o Enem, estou aqui para te ajudar, para te dar o suporte, tá bom? Nós vamos fazer aquela aula, como eu falei para você, sistemática, muito parecido com como eu dou aula em sala de aula, tá bom? A diferença é porque eu vou ficar aqui no cantinho com você, você vai poder me ver, tá? E eu vou usar o slide, o mesmo slide que eu utilizo nos cursinhos, nas escolas, eu vou estar utilizando aqui para não ficar nada diferente, tá bom? E aí você pega o seu caderno e você já faz as suas anotações. Se eu passar muito rápido, tu dá pausa no vídeo, faz as suas anotações e depois faz a tua pesquisa, tá bom? Então, desde já eu também quero te pedir que você possa dar aí aquele joinha, aquele gostei aí no nosso vídeo, se por acaso você também gostar. Se não gostar, enfim, não precisa tá dando nada não aí. E se você quiser receber as notificações dos possíveis, das próximas aulas, vai direto aí para o seu celular, para o seu computador, você se inscreve no canal, tá bom? Só se inscreve se realmente você gostar, se for útil para você. Lembrando que o nosso slogan História Sem Sentimentos. Então eu estou fazendo aqui esse trabalho para te ajudar. E deixa o teu nome aí, os teus comentários aí embaixo. Se você for aluno de escola pública, coloca o nome da tua escola aí, tá bom? Se você estiver cursando o terceiro ano, já concluiu, mas coloca aí o nome da tua escola e deixa os teus comentários, as tuas dúvidas, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Feudalismo, nosso assunto de hoje. Eu sou o professor Austin, mais uma vez, está aqui meu nome, beleza? Então, o seguinte, o último aviso, que eu falo pra caramba. Essa aula aqui, ela não vai ser editada. Então, vai com erro, vai sem erro. Eu estou aqui dando aula direto aqui nesse programa e vai do jeito que tá bom? Beleza? Então vamos lá. Continuando aí, olha só. O que eu quero que você observe. Em algumas aulas eu vou estar colocando habilidades e competências, de preferência só habilidades, porque é esse direcionamento que eu quero que você tenha para a sua prova. Você não vai estudar história de qualquer maneira. Você não pode fazer isso. Isso é um erro grotesco para quem vai fazer o Enem, tá bom? Então, aqui nas habilidades, na habilidade 11, identificar registro de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Nós vamos identificar essas práticas dos grupos sociais. No 13, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processo de disputa pelo poder. Então, ele quer saber do poder, rupturas, mudanças. E no 15, avaliar criticamente conflitos sociais, culturais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Então, nós temos esses três objetivos, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos para o nosso assunto. Formação. O que você vai ter aí nesse momento, meus queridos? Você tem dois povos que foram importantes para a formação do período feudal. Em que sentido? Em termos de cultura, de costume. Então, a gente vai retratar aqui, desculpa, a gente vai retratar aqui as principais características. A principal, por exemplo, no Império Romano, você lembra que ele estava em decadência. Conforme foi acontecendo essa decadência, né, o Império Romano, as pessoas eram, na sua essência, muito urbanas, ou seja, moravam na cidade. E nesse morar na cidade, o imperador, devido à diminuição, o declínio do império, ele aumenta a tributação. Então, o que foi que aconteceu? Morar na cidade se tornou muito caro para esse povo. Então, esse povo começa a migrar para o campo, nesse processo também que chamamos de colonato, porque ele sai da cidade, da urbis, e vai para o campo. Ele se torna um colono, tá bom? E os bárbaros, o que, que você vai ter aí de interessante? Nos bárbaros, você vai ter o costume do comitatus. O que é o comitatus? O comitatus nada mais é do que algo chamado fidelidade para os bárbaros. Apesar deles terem um costume muito diferenciado dos romanos, por isso a sua nomenclatura, bárbaros, né, que eles não respeitavam certos costumes dos romanos, mas pelo menos eles tinham o quê? O ponto de partida chamado fidelidade. Isso você vai ver muito à frente, que todos esses dois costumes foram inseridos na cultura feudal, tá bom? Anotou aí? Então vamos que o nosso tempo é curto. Sociedade. E na sociedade feudal, o que você vai ter
em especial? Primeiro, você vai ter a presença de um rei. Esse rei não vai ter um poder tão expressivo assim, nós já vamos comentar. Você vai ter a presença da igreja, que tem um poder religioso. Na nobreza, a nobreza ela vai ser a detentora da terra, tá? Ela vai ter autoridade sobre leis e impostos. Entenda que isso mais à frente vai trazer um benefício muito grande, tá? Para a nobreza. Ela vai ter os guerreiros, coloca aí do ladinho, do teu lado, que esse guerreiro, no período do Império Romano, vai ser traduzido como exército. Então ela vai ter o poder, lembra lá das nossas habilidades? Então ela vai ter o poder. Quais são os poderes que a nobreza tem? Aqui, ó, leis, tá? O poder da autoridade sobre leis e impostos e os guerreiros, que você colocou do lado, exército. O que mais que nós vamos ver na nossa pirâmide social? Os camponeses. Quem são esses camponeses? São pequenos artesãos, comerciantes, vilões e escravos. Olha só, aqui no quesito escravo, eu quero que você coloque uma observação, né? Professor, mas você não tem na sociedade aí servos, colonos, e agora o senhor me fala dos escravos. Entenda bem. Para quem vai fazer o Enem, você não pode fechar a sociedade somente nos camponeses. O que você tem que analisar? É que você tem uma transição do Império Romano, tá, para o período feudal. E nessa transição no início do século IV, século V, até o século VI, e muitos autores colocam até a estimativa 7 e século VIII, você tem sim a presença ainda de escravos. O escravo nada mais é que a mão de obra. Então você se lembra que no Império Romano a mão de obra era estritamente escrava. Você tem a escravidão no início por dívida e posteriormente também pela questão das guerras, o escravo de guerra. Então você vai ver sim a presença de escravos. Se vier na tua prova, o que você vai colocar aí? Você vai observar o texto e você vai observar o contexto histórico e o período histórico, tá bom? Porque se for no princípio do período feudal, você sim vai perceber você vai perceber sim a presença de uma mão de obra escrava, tá bom? Então faz essa observação aí no teu caderno e te liga nessa dica, tá bom? Vamos lá. Próximo, o que você vai ver aí? Olha só, os reis. Você vai ver o rei aqui em cima, no topo. Você tem o clero, tá? Você tem a nobreza e anota aí, tá? Clero e nobreza, eles têm uma relação muito forte, tá bom? Qual é a relação que eles têm aí? Anota aí. Relação política. Um apoia o outro. A nobreza, lembra que a nobreza tinha o exército, então ela apoia o clero com o poder do exército, e a nobreza vai apoiar o clero com o poder econômico. Qual é o poder econômico? Dízimos, que mais à frente a gente vai estar comentando. E o clero? O que o clero vai fazer pela nobreza? Vai apoiar, tá, no poder da mentalidade da época, ou seja, mentalidade religiosa, tá bom? Que mais à frente ele vai estar mostrando para você. E aqui você vai ter os vilões, aqui você vai ter os servos e a presença dos escravos, tá bom? Anotou aí? Então vamos lá, vamos que vamos. Verticalização social. Olha só o que eu acho legal aqui, eu coloquei esse termo para você, porque pode vir na tua prova, né? Verticalização social. E o que é algo vertical? Você deve saber com certeza, você é inteligente, está estudando para isso, ó. Verticalização social, tá? Nesse sentido, se fosse horizontalização, seria nesse sentido, tá bom? Mas como a gente não está dando horizontalização, quase não sai, desculpa aí, tá? Vai acontecer os erros, eu não vou editar nada, tá? Olha só. Então, nessa verticalização social, você vai perceber a presença aqui de quem? Lá em cima, do clero, depois o nobre, depois o camponês. Se vier na tua prova como verticalização social, é simples. É só você fazer nesse esquema aí e você desenhar o quê? Ó, olha só o que você vai desenhar. Uma pirâmide. Ó. Olha só. Eu tenho uma pirâmide. E nessa pirâmide eu vou fazer isso aqui, ó.
Deu para você entender? É só uma nomenclatura que pode vir na tua prova. E o que, que você vai entender de tudo isso? Que nessa verticalização social, você vai entender que quem é que vai movimentar. Você vê as engrenagens que eu coloquei. A engrenagem, quando uma engrenagem se movimenta, ela movimenta as posteriores, as outras engrenagens. É assim que funciona um motor de um carro, através das suas engrenagens. Então, vamos lá. Na engrenagem social, você se lembra aí quando você estudou, você lê nos livros, você tem aquele ditado, né, aquele texto que diz assim, olhe para o clero, o que o clero faz? Qual é a função do clero? Orar ou rezar. Então, uns rezam e o nobre. Qual é a função do nobre? Guerrear. Uns guerreiam e o camponês que ele faz? Outros trabalham. Ou seja, uns rezam, outros guerreiam e outros trabalham. Essa é a função de cada um nessa verticalização social. Lembrando que o clero não pode guerrear e não pode trabalhar. E o nobre não pode o quê? Não pode trabalhar. A função de cada um é bem específica. Faz uma observação aqui no nobre que você vai colocar assim: guerrear barra proteção. A função do nobre era proteger o camponês no contrato de vassalagem. Beleza? Então, anota isso aí no teu caderno. Vamos que vamos. E nos tributos, vamos lá, vamos ver aí essa questão da economia feudal. Você vai ter o tributo chamado corvéia, que era o trabalho gratuito nas terras do senhor feudal. Alguns livros dizem de 1 até 3 dias trabalhando gratuitamente. Você já deve ter estudado, já ouviu falar da divisão das terras. Você tem manso senhorial, manso servil e manso comum, tá bom? Manso senhorial, terras do senhor, servil, do servo e comum, pertencente aos dois, tá bom? Então, ele trabalhava de 1 até 3 dias na terra do senhor feudal. Olha só, a gente não quer trabalhar nem 2 horas, né? Tem que pagar hora extra. Você imagine de 1 a 3 dias, trabalhando gratuitamente, 0,800. Talha, era um imposto sobre produção, ele pagava um percentual, que não é muitas vezes estipulado pelos livros, mas ele tinha que pagar pelaquela produção, tá bom? Ao seu senhor. A banalidade, que era uso dos equipamentos, ele ia usar o quê? Enxada, foice, cavalo, carroça, a ponte, o moinho, enfim, né? Independente aí do que ele fosse usar, a ferramenta não era dele, era do senhor feudal. Então ele tinha que pagar também imposto para a utilização dessas ferramentas. Banalidade. Já falamos da banalidade, vamos aí pular, tem mais tributo. Mão morta. Se por acaso o pai, né, viesse a falecer, e para continuar no feudo, né, aquela família, aquela mãe com seus filhos teria que pagar um imposto chamado mão morta para permanecer no feudo. E é bem aqui, pessoal, que eu quero que você fique ligado. Olha, bem aqui na mão morta, tu vais colocar uma observação importantíssima, tá? É nesse momento em específico, que a família pode decidir se vai permanecer no feudo ou se ela vai embora daquele feudo. Por quê, professor? Porque é simples. No contrato de vassalagem, aquela família jurou fidelidade ao seu senhor, então ela não poderia simplesmente, não estou gostando aqui dessa vida, está muito ruim, estou pagando muito imposto, estou comendo pouco, tá horrível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá com o servo, olha, estou indo embora. Não é bem assim. Eles não poderiam sair dessa maneira. Então, um dos poucos momentos que eles tinham direito de sair dessa terra era quando o chefe da família viesse a falecer. Aí o filho mais velho ia decidir, né, junto com a sua família, vamos embora, vamos permanecer. Se permanecer, paga tributo, mão morta. Se não permanecer, vai embora. Então, anota isso aí, tá? Que isso pode ser questão da tua prova. Albergagem, você vai ver aí, abrigo e alimento para os nobres. O nobre tinha que sair em viagem. Se ele chegasse na sua terra, você tinha que dar o abrigo e você tinha que dar o alimento. Se fosse o nobre, mais 9 guerreiros para dar proteção. Ele não ia andar sozinho pela floresta.
Ele tinha alguns ataques, assaltos, enfim. Então ele tinha que andar com seus guarda-costas, digamos assim. Então, se fosse um, mais 9, 10. E esse alimento seria o quê? No mínimo, aí, cada um com seu cavalo, então 10 nobres e 10 cavalos. Então teria que dar alimentação e abrigo para toda essa gente e seus animais. Não esqueça dos animais. Tributos, tem mais tributo? Tem mais tributação. Olha como a vida era bem difícil do camponês. Tá, o menino jovem se apaixonou por outra jovem e quer casar, então pagaria um tributo chamado formariagem para casamento, tá? Casamento no feudo. E, por último, você tem o dízimo, que era 10% pago à igreja, tá bom? E lembrando, esse dízimo não era daquilo que sobrava da sua colheita, era do todo, do 100% da colheita. Não era, eu vou tirar lá o imposto que é devido ao meu senhor, da minha produção. Né? Eu vou voltar aqui para você ver. Ó. Qual é o imposto devido à produção? Talha. Eu vou tirar aqui a talha, depois eu vou tirar isso, depois eu vou tirar aquilo. E por último, agora sim eu vou tirar, né, o dízimo. Não, não era assim. Colheu, fez a colheita, então daquele todo entregaria os 10%. 10 sacas de grãos, 10 sacas. Ele colheu 10 sacas, uma saca, 10% para a igreja. Aí depois ele ia recolher, né, os outros impostos. Olha só que maravilha, né? Então, era uma tributação muito longa para o camponês. Então, aí você pode ter noção de como era mais ou menos a vida do camponês, que não era nada fácil, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Desculpa. Olha só, horizontalização. Então, nesse sentido, nós falamos da verticalização e agora vamos falar aqui da horizontalização social. Lembra que nós colocamos lá o conceito, tá? Olha só. Então, vamos lá. O que você tem que entender aqui? Primeiro, você tem a homenagem. Então, quais são os passos para o contrato de vassalagem? Esse contrato não se dá igual quando você vai ganhar um emprego. Você vai lá e assina o contrato, você, seu chefe, no máximo uma secretária, entre quatro paredes, aí você vai embora, no outro dia você volta para trabalhar. Não, não funciona assim. Você primeiro tem a homenagem, e é nesse sentido que o senhor feudal vai chamar o povo naquele momento os colonos, os camponeses para fazer esse contrato. Homenagem, vai chamar aquele povo público. Por quê? Para o público servir de testemunha, tá bom? Depois você vai ter o juramento e a investidura, que é de fato a entrega do feudo. Mas eu quero que você marque aqui, ó, bem especial, o juramento. Por quê? Aqui nós vamos ter algumas características interessantes que você vai perceber em uma prova. Qual é? Você tem 3 personagens. E você tem este personagem aqui, ó, vou marcar aqui com um xizinho, que ele está, né, de joelhos. E ele está segurando a mão deste outro personagem que está sentado e aqui com uma espécie de uma coroa, simbolizando o senhor feudal e aqui o servo. Nesse momento, ele está jurando fidelidade ao seu senhor. Lembra lá no início da cultura dos bárbaros, algo chamado comitatus? Fidelidade. É aí que vai entrar o comitatus. E aí, nesse momento, você vai ter uma terceira figura aqui, ó. E essa terceira figura é um sacerdote da igreja. Eu vou até me aproximar aqui para você olhar mais de perto para mim. Tá bom. Já me olhou, beleza, já viu que eu sou feio, mas tudo bem. Brincadeira. Acho que sim. Acontece, essa terceira figura aqui, ó, que você vai ver, eu vou colocar aqui, olha, uma setinha aqui, essa figura bem aqui, ó. Essa figura, ela está segurando aqui o contrato. Como ele sabe ler e escrever, ele está redigindo, manuscrito, tá? Escrevendo, tá bom? O contrato nesse momento. E o povo está aqui vendo. Nada é escondido. O povo está vendo. E nesse momento ele está jurando fidelidade. Se por acaso ele quebrar esse contrato, lembra que eu falei para você que ele não pode sair de qualquer maneira do feudo? Só se acontecer o caso de o pai falecer, aí existe aquele imposto chamado mão morta, ele decide se paga ou não, se quer continuar ou não. Lembra? Pois é. Então, nesse momento,
ele está jurando fidelidade. Se por acaso ele quebrar esse contrato, olha a outra setinha aqui, ó. A outra setinha está indo aqui para o céu. E no céu você tem o que? Um personagem chamado quem? Chamado Deus. Então, se ele quebra esse contrato, ele está o quê? Em pecado. Então, lembre-se que nesse contrato você tem sim uma questão vertical e uma questão horizontal, um relacionamento com Deus e um relacionamento com seu Senhor, fidelidade mútua, tá bom? Em alguns lugares, se vier na tua prova, muitas vezes a presença do sacerdote, ele não pode estar, muitas vezes ele não estava presente nessa cerimônia, então ele mandava um representante com uma caixinha de madeira, alguns lugares era banhado a ouro, e quando abria essa caixinha, ele tinha um pedaço de pergaminho com a escritura sagrada, ou então uma cruz, ou então um pedaço de madeira, simbolizando algo sagrado. Por isso que a caixinha era chamada de relicário. E qualquer pessoa poderia segurar a caixinha no momento aí desse juramento. E depois fazia-se o contrato por escrito. Então, te liga nisso aí e faz a tua observação, beleza? Olha só, e o feudo que você vai estar anotando aí, feudo, era um benefício que o senhor doava a um nobre. Era muitas vezes uma área territorial. Mas olha, pessoal, em alguns livros você vai encontrar que esse feudo não necessariamente era somente um território. Muitas vezes poderia ser uma outra coisa. Olha só, ele diz que era um benefício. E esse benefício poderia ser o quê? Uma ponte, um moinho, uma ferramenta, um cavalo. Então, pode vir na tua prova? Sim, pode vir. Então, você fica esperto e atento, porque o Enem tem dessas armadilhas, beleza? Anotou aí? Prosseguindo, e agora para a gente finalizar a nossa aula, lembre-se que aqui é uma sequência de estudos, não acabou por aqui. A gente vai finalizar esse vídeo para não ficar muito longo, beleza? E nesse momento, o que você vai ter? No século X, século XI, lembra que eu falei para você do poder do nobre. Lembra que o nobre vai ter dois poderes. Quais são os dois poderes que o nobre tem? Que ele vem desde o início com esses poderes. Primeiro, ele vai ter o poder do quê? Das leis e dos impostos, tá? Ou seja, essa renda vem para ele que recebe essa renda lá do seu servo, tá? Dos impostos. E o segundo poder que ele tem são dos guerreiros, ou seja, do exército. E como é que eu faço para ter dominação de um povo? Eu preciso, primeiramente, ter o quê? Um exército, tá bom? Isso depois, uma outra hora, eu vou estar falando para você. Então, é nesse momento, no século X, século X, século XI, que o poder do nobre vai aumentar e vai estar acima do rei. E você vai ter o título, nesse momento, de monarquias feudais. Quem é o monarca? É o rei. Se eu tenho uma monarquia, quem comanda é o rei. Mas nesse período do século X ao século XI, o rei vai se tornar apenas uma figura, podemos dizer assim, que ilustrativa. Ele não tem o poder de fato. E vai surgir no feudo a figura do nobre, do senhor feudal, que vai se tornar o quê? Um monarca feudal. Então, por isso você tem a nomenclatura monarquias feudais. Tá bom? Então faz essa anotação aí e nesse momento a gente encerra esta aula, lembrando que vai ter continuidade, tá bom? Então deixa o teu joinha se você gostou da aula, lembrando que a gente não tem aqui edição no momento, então vai com erros e acertos, tá bom? Então deixa o teu joinha se você gostou, faça a sua inscrição no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos e história não tem sentimentos, mas eu tenho e você tem. Até o próximo vídeo.